coma isso com leite e fica com bigode, é isso? Essa é uma pergunta difícil, porque eu não li. Por que bigode? Na verdade, ia falar no início do canal sobre vários assuntos: direito, vinho, viagens e várias outras coisas. E aí essa sobre 2022, quantas viagens eu fiz em 2022 e qual a que mais me surpreendeu? É uma das que eu faço questão de responder. Não lembro quem fez essa pergunta. Outra pergunta, essa daqui eu recebo demais, inclusive de amigos. Agora vamos fazer umas de bate-pronto, umas curtinhas, eu não vou ficar. Vejo você falando que morou aqui e lá, além de ter mudado já para Portugal. Quantos lugares você já morou? O que é viajar para mim? Essa dá um vídeo por si só. Olá meus bigodudos queridos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. E esse vídeo é sobre uma situação bem especial, que é para comemorar os 10 mil inscritos do canal. Vai ser uma resposta sobre todas as perguntas que vocês fizeram. Para quem não acompanhou, eu abri uma caixinha lá no Instagram, @café-com-bigode, uma postagem aqui na comunidade do YouTube. Teve gente perguntando também em alguns vídeos do YouTube, provavelmente viu a postagem na comunidade e perguntou em alguns vídeos. E teve gente mandando via DM, eu dei um print em cada uma delas e vou responder todas ao longo desse vídeo. Mas antes de começar, eu queria agradecer profundamente a você que segue o canal, que realmente apoia o canal, que comenta, que participa, que agradece quando o vídeo te ajuda, que dá um feedback, porque é isso que faz a gente querer continuar produzindo conteúdo e melhorar e fazer vídeos que realmente vão ajudar você a ter uma experiência de viagem melhor em todos os aspectos possíveis, claro que eu possa ajudar. Então, sem mais delongas, vamos às perguntas, porque tem algumas bem interessantes. Vocês devem ter visto aí um trechinho na abertura deste vídeo. Vamos lá. Vamos à primeira pergunta. Por que bigode? Café com bigode é para quem toma isso e fica com... Coma isso com leite e fica com bigode, é isso? Por que bigode? Bigode é o meu apelido desde que eu provavelmente tinha 13, 14 anos de idade. Nasceu no colégio. Desde então, me acompanhou pela faculdade inteira, porque teve gente da faculdade que estudou comigo no colégio e acabou exportando esse apelido para a faculdade. Depois eu fiz 1 a 2 pós-graduação, sempre tinha algum infiltrado ali, seja do colégio, seja da faculdade, que já tinha adotado o bigode. Isso foi adiante, isso foi para São Paulo, quando eu morei em São Paulo, porque eu tinha um amigo que tinha estudado comigo no colégio, que estava morando em São Paulo, e a gente teve amigos em comum, e esse apelido se espalhou também por São Paulo. Enfim, bigode virou quase que meu nome para muita gente, pelo menos para grande parte das pessoas, inclusive não só as mais próximas, também algumas mais distantes. E por isso, bigode. O Café com Bigode tem uma pergunta mais adiante, vou colocar aqui na tela, que perguntaram por que Café com Bigode viajando por esporte. Na verdade, essa pergunta eu lembro quem fez, foi o meu amigo do Aprendiz Explorador, um canal que a gente já fez várias parcerias aqui, se você acompanha a gente já deve ter visto. E aí ele perguntou por que Café com Bigode viajando por esporte. E aí, mais ou menos simples, né? Café com bigode, bigode, no caso sou eu, e café comigo. Também tem uma curiosidade aí do porquê do café, não é simplesmente o que eu acabei vendo depois de criar o nome do canal, vendo que tem café com um monte de coisa aí pelo YouTube, mas o café pra mim ele tem um toque especial. Pra quem não sabe, eu sou um apaixonado por café, por vinho e por algumas outras coisas assim ligadas à gastronomia, e já tive uma cafeteria. Então, para mim, colocar Café com Bigode, a intenção no nascimento do canal era dizer que no espaço ali de tomar um cafezinho, nos primeiros vídeos eu até falo bastante disso, mas no espaço de tomar um cafezinho, como se você estivesse tomando um café comigo, eu ia falar sobre uma viagem. Na verdade, eu ia falar no início do canal sobre vários assuntos: direito, vinho, viagens e várias outras coisas que eu ia separar em blocos, mas eu vi que isso não dá muito certo. Então, Café com Bigode é isso. É um café que para mim tem muita importância na minha vida, com o bigode, no caso sou eu. E o Viajando por Esporte, eu quis trazer o que se tornou o principal tema do canal, que é a viagem, ao mesmo tempo em que eu expliquei um dos principais motivos que eu viajo, que é o esporte. Então, se você segue aqui o canal, você vai ver que tem vídeos de surf trip, você vai ver que tem vídeos em que eu vou assistir a Fórmula 1, né? Eu não estou praticando esporte, mas eu estou vendo. Você vai ver que tem vídeos em que eu dirigi um Fórmula, numa pista de Fórmula 1, que eu fui andar de snowboard em várias estações de esqui, que tem também vários vídeos no canal. Enfim, eu tô sempre viajando por esporte. NFL, futebol americano. O próximo vídeo do canal provavelmente vai ser eu em Londres para ver um jogo de futebol americano. Já vi também em Atlanta, nos Estados Unidos. Então, viajando por esporte, porque o esporte é basicamente um dos principais motivos que me levam a ter um estalo de viajar.
Não só, tem muita parte histórica também, tem muita visita que eu faço pela natureza, que nem a dos Açores, Nova Zelândia, também teve esporte, mas é basicamente por isso. E aí essa sobre 2022, quantas viagens eu fiz em 2022 e qual a que mais me surpreendeu? 2022 a que mais me surpreendeu, essa é até relativamente fácil, eu achei que ia ser mais difícil, que foram os Açores. É um dos meus vídeos preferidos, teve essa pergunta, já eu vou falar, mas os Açores certamente foi uma das viagens que mais me surpreendeu. Eu já esperava um bocado de lá, mas realmente foi algo que superou total as expectativas, aquela viagem que você sai realmente realizada. Tem mais um aqui, quem edita seus vídeos, acho muito legal a entrada e a edição. Quem edita sou eu, na verdade o canal sou eu, pelo menos por enquanto. Espero que um dia eu tenha uma equipe para me ajudar a fazer todas as ideias que eu tenho e que eu não sei colocar em prática. Mas quem edita os vídeos sou eu. A entrada, vários dos símbolos, fui eu que criei. E eu acho que eu tô conseguindo evoluir. Eu tinha, no início do primeiro vídeo do canal, que eu considero que precisava de alguma edição, foi um vídeo sobre o Catar, que eu até refiz depois. Mais recente, eu refiz aquele vídeo com mais informação, enfim, tá aí, se vocês quiserem ver os dois. Eu prefiro que vocês vejam o último, mas o primeiro até eu coloco a imagem na tela e atrás da imagem tá meus braços passando, porque eu não coloquei a imagem em full screen. Enfim, tem vários erros assim, mas é aquela coisa, né? A gente precisa começar a fazer para ter a chance, inclusive, de errar. Essa aqui é uma das que eu faço questão de responder. Não lembro quem fez essa pergunta, mas como começou o canal, sempre quis fazer ele. Antes mesmo de começar a responder, eu quero agradecer duas pessoas bem especiais que realmente, sem elas, talvez o canal não tivesse saído, não tivesse começado. E se não tivesse começado, óbvio, não estaria crescendo e eu não estaria gostando de fazer os vídeos como eu gosto. Uma é, vocês já viram ele comigo, com certeza, e já viram eu citando ele, que eu chamo de invasor do canal, que é Gustavo, um amigo meu de infância. Pede aí o like. Deixa o joinha e assina o canal. Valeu! Que eu lembro que quando a gente era na pandemia, a gente basicamente criou uma bolha ali para ir surfar, eu e ele, durante a pandemia. E em algumas das nossas conversas eu falei alguma coisa sobre o YouTube, eu não lembro porquê. E ele perguntou, né, por que você não faz um canal sobre viagens? Eu falei, eu tô com essa ideia, inclusive, tava discutindo isso com a outra pessoa que já viu quem é. E ele falou, faça, eu acho que vai ser legal. E acho que tem tudo para dar certo, você viaja para vários lugares interessantes. E ele começou a dar aquele empurrão, do tipo assim, tire essa ideia do papel, senão você vai ficar sentado com essa ideia no papel aí para sempre, mas você precisa tirar ela do papel. E aquele dia foi um dia que eu falei assim, quer saber, não é uma ideia tão distante, dá para fazer, eu preciso gravar, né, e ver como vai ser. E ele sempre apoiou a partir dali. Primeiro vídeo, certamente, quando eu vi lá uma visualização foi ele. Até avançar para 5 visualizações e eu falar, pô, uma fui eu, a outra foi ele, as outras eu não sei. Então certamente foi ele que, acho que ele vê todos os vídeos até hoje, ele participa de algum, já esteve em algum, já filmou, né? Ele foi o cameraman quando eu testei um Tesla aqui em Portugal, ele esteve comigo nesse vídeo aqui no Clube Med, na Guarda do Embaú, Floripa, enfim, vários vídeos. Um agradecimento especial a ele, porque realmente o canal existe de verdade hoje, em parte por ele, e a outra pessoa é minha ex-mulher, Suzana, e sim, eu sou amigo de minha ex-mulher, sou amigo de todas as minhas ex, e se vocês não conseguem ser e não me entendem, eu não entendo vocês por não conseguirem ser. Mas enfim, ela foi uma grande apoiadora, né? Ela soube disso, ela deu risada no início, porque eu não sou a pessoa mais comunicativa do mundo, pessoalmente, mas ao mesmo tempo ela sabia que eu conseguiria passar a mensagem que eu queria, e ela também foi uma grande incentivadora de eu fazer o canal e da ideia de edição. Ela é arquiteta, então ela me deu várias ideias criativas e isso me ajudou muito também. Então essas duas pessoas são grandes responsáveis pelo canal existir hoje, com certeza, e fica um agradecimento especial a elas. Inclusive elas também fizeram pergunta aqui, algumas eu acho que para dar uma movimentada e outras eu acho que realmente curiosidade deles. Eu não lembro exatamente quem perguntou o quê, mas eu vi que eles perguntaram. Agora vamos fazer uns de bate-pronto, umas curtinhas, eu não vou ficar me estendendo nessas, até pro vídeo não ficar infinito. Qual país ou local de um país que você não iria? Essa é uma pergunta difícil, porque eu não ir... Eu tenho plano de ir para todos, né? De verdade, assim, não tenho pressa, provavelmente vou 2, 3, 4, 5, 6 vezes para um mesmo país antes de ir para visitar outro.
Não tenho aquele objetivo de zerar o mundo, eu prefiro mais conhecer realmente o que eu quero conhecer e conhecer em mais profundidade. Eu não quero passar por um país para dizer que passei num país, sabe? Mas um país que eu não iria, ou um lugar de um país que eu não iria... Cara, um país que, por incrível que pareça, eu não tenho grandes vontades, ao mesmo tempo que eu tenho curiosidade, é a Índia. Muita gente sonha em conhecer a Índia, é louco para ir na Índia, por diversos motivos, normalmente espirituais. E eu vou para a Índia, porque é uma cultura diferente, é um lugar que a gente sabe que é diferente, até pelas pessoas que já foram, mas não tá na minha lista não. Eu prefiro ir para a Coreia do Norte antes do que ir para a Índia, porque eu acho que é mais diferente ainda. Lugar que vai querer voltar várias vezes. Bom, quem segue o canal já sabe que eu já falei isso várias vezes e já voltei inclusive, que é a Nova Zelândia. Eu já fui 2 vezes para um lugar que é distante assim, é bastante, e eu pretendo ir em uma terceira, mas uma terceira que eu possa realmente gastar um tempo lá. Então, quem viu esse vídeo aqui sobre a Nova Zelândia sabe que eu quero voltar lá para fazer de carro e preferencialmente de van da Ilha Norte até a ponta da Ilha Sul, atravessar a Nova Zelândia inteira, porque é um dos países mais maravilhosos que eu já fui em todos os aspectos, cultural, de organização, de beleza natural, de beleza construída, de arquitetura, de pessoas, de clima, enfim, do que fazer, dos esportes. Um lugar que sempre quis ir, mas não teve oportunidade. Israel. Mas eu vou em breve. Israel tem um problema que eu já pesquisei, já vi que tem como contornar, é que se, por exemplo, se eu tiver um carimbo de Israel no passaporte, eu não entro em diversos países. Salvo engano, eu não entraria no Azerbaijão, que eu fui relativamente recente. Então eu fui deixando pra frente, também faltou oportunidade, eu programei de ir algumas vezes com meus pais, bem lá no passado, não funcionou, e aí ficou sempre nessa, mas eu tenho muita vontade de ir em Israel. Fora isso, que eu não tive a oportunidade ainda de ir Japão. Japão também, quase, pra quem não sabe, eu sou corintiano, quase fui em 2012. Cheguei a programar tudo certinho, mas bateu eu vou sozinho, futebol, não tinha experiência em viajar sozinho ainda. Vacilo, me arrependo profundamente, mas Japão também. Número de países que conhece até agora, não conto, um dia ainda vou parar para contar. Respondi no Instagram recentemente, citei vários países, mas acredito que seja na faixa de 40, 50. Quais os seus 3 vídeos preferidos que você fez, né? Que eu fiz. Açores, com certeza, talvez o top 1. Nova Zelândia, eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Podia ser melhor se eu tivesse feito melhores gravações na hora, mas eu fiquei muito encantado lá pelo lugar em si. Na hora que eu fui esquiar, por exemplo, tinha paisagens espetaculares, a bateria acabou logo no início, enfim, não deu para filmar tudo. Mas Nova Zelândia é um vídeo que eu gosto bastante. O terceiro vídeo preferido, é porque tem alguns que eu gostei de fazer, tem outros que... Assim, os de Salvador eu gosto muito porque é algo que eu sempre quis encontrar, né, em outros canais e não encontrava, que é uma pessoa local falando sobre coisas locais. Então tem toda uma série em Salvador, Dicas de Soteropolitano, que eu explico sobre minha cidade do ponto de vista de um local. Mas um vídeo preferido, assim, o terceiro, eu sinceramente não sei, tem vários aí que o de Estocolmo eu tenho muito carinho por, o do Catar, o segundo, pela história que eu vivi, pelo que eu conto lá, as experiências que eu vivi. Pra mim foi uma viagem muito legal, então eu gosto do vídeo. Mas o vídeo sou eu falando, né, e não tem nenhum cenário, nada, não sei. Mas o Açores e Nova Zelândia, com certeza. Tem vídeos que eu gostaria que as pessoas tivessem valorizado, mas o YouTube não deu trela nenhuma. Parou com os vídeos sobre aviação, não vou dizer que parei 100%, mas diminuí porque resolvi focar realmente nas viagens. Mas quando surgir alguma coisa de aviação realmente relevante, nova, como eu fiz quando a ITA estava começando no Brasil, eu vou certamente fazer um vídeo sobre aviação, explicando que está chegando uma companhia nova. Fiz um recente sobre a Ryanair, explicando porque eu acho que a Ryanair, que é a maior low cost do mundo, não daria certo no Brasil. Enfim, sempre vai ter alguma coisinha, mas não é o foco. Quais países vêm por aí em 2023? Muitos. Acompanhe, porque vem muitos. Outra pergunta, com essa daqui eu recebo demais, inclusive de amigos, e não só pelo canal, mas eu também já tive um podcast sobre vinhos, tenho na verdade, o Som Brothers, que eu já devo ter falado ao longo dos vídeos aqui. Sou advogado efetivo, trabalho, sou sócio de um escritório de advocacia, estou no dia a dia da advocacia, viajo muito e faço algumas outras coisas, como reformar essa casa que eu basicamente reformei na minha mão, né? Na mão grande. Então, realmente eu faço bastante coisa. E muita gente pergunta como é que eu consigo administrar o tempo para tudo isso, mas em especial essa pergunta aqui, como você consegue trabalhar
e fazer tantas viagens ao mesmo tempo? E isso é uma pergunta que o tempo respondeu por mim. Há muito tempo, e eu vou chegar nessa pergunta já já, há muito tempo eu sou apaixonado por viagens, por experiências novas, culturas novas, morar em diferentes lugares. Também me perguntaram isso, já já eu respondo, vão ser mais bate e volta, essas perguntas mais curtinhas. E uma preocupação que eu tinha é que, como eu fiz direito, na época que eu concluía, na época que eu entrei na faculdade, não havia nenhuma possibilidade no horizonte de um advogado conseguir trabalhar, a não ser estritamente na forma pessoal e no Brasil. Por que na forma pessoal? Porque os processos eram todos físicos, as audiências eram todas físicas, você tinha que estar constantemente no fórum para diligenciar o processo, para fazer o processo andar. Inclusive, quem gostar de direito, eu não incluí nesse canal aqui, mas eu tenho um canal do escritório, do meu escritório de advocacia. Quem quiser seguir lá, eu tento simplificar várias expressões do direito e trazer o direito de forma bem simples para todo mundo. Quem tiver interesse, tá lá. E isso na época era impensável, né? Eu consegui trabalhar de longe devido a essas circunstâncias. Aí o tempo foi passando, de repente o processo era digital. Então já em 2014 eu lembro de ter viajado para Singapura e ter conseguido fazer uma sustentação oral de Singapura. Sustentação oral, para quem não sabe, é você, tem vídeo lá nesse canal que eu falei inclusive, mas é você falar perante os desembargadores num tribunal, né? Defender o seu recurso perante o tribunal. Consegui fazer por videochamada, que na época não era um negócio comum, mas eu consegui programar antes de viajar, porque senão não teria viajado ou teria colocado algum advogado para fazer isso. Mas eu realmente queria fazer pessoalmente, então consegui programar isso, consegui fazer de Singapura, isso já em 2014. Mas ainda era uma coisa eventual, eu estava de férias, mas quis fazer essa sustentação. E depois disso, tudo foi melhorando. Então o processo foi ficando cada vez mais 100% digital, as audiências, até as diligências que a gente faz, tentar movimentar um processo que está parado há muito tempo, que é muito comum, a gente conseguia fazer de forma virtual. Aí veio a pandemia, e apesar de todos os males da pandemia, nesse aspecto para mim e para diversos outros profissionais foi maravilhoso, porque simplificou muita coisa e muito tempo que a gente desperdiçava. Então as audiências, na maior parte, elas são virtuais, os julgamentos são virtuais, as diligências que você faz hoje, o cartório responde e-mail, antigamente era uma raridade responder um e-mail. Você tem um balcão virtual em que você consegue conversar com o pessoal do cartório virtualmente, você consegue conversar com o juiz virtualmente, alguns aceitam conversar por WhatsApp hoje em dia. Então tudo ficou mais fácil, mais real, na minha opinião, mais prático. Você realmente consegue conversar com o juiz no momento que ele pode conversar, no momento que ele pode te responder. Que às vezes você ia despachar pessoalmente e eles não te davam o mínimo ibope, estavam pensando no próximo passo que eles iam fazer ali. Então isso ajudou muito e me permitiu trabalhar de qualquer lugar. Hoje basta eu ter um computador, uma câmera, uma conexão à internet e eu consigo fazer tudo que eu faria em Salvador, em São Paulo, em todos os lugares que eu trabalho, que eu já morei e que eu trabalhei como advogado. Agora eu vou começar umas que eu vi no YouTube. Acho que essas aqui são do YouTube, não vai dar pra ver que tá bem pequenininho. Por que não faz mais vídeos de viagem no TikTok? Gosto das imagens e dicas de lá, mas sinto falta de vídeos de viagem também. Então, qual é o problema de eu fazer isso no TikTok? Eu filmo e edito com a tela em widescreen, assim, deitada. E aí, se eu estender ela pro formato do TikTok, fica ruim, não fica legal a imagem. Então eu teria que fazer 2 gravações e 2 edições. Eu já tenho que trabalhar, já tenho que ganhar a vida, já faço isso sem ganhar praticamente nada do YouTube. Fica meio puxado fazer isso. Eu até tento às vezes fazer uma imagem de celular e tal, às vezes tento fazer uma ediçãozinha rápida ali no app, mas normalmente quando eu faço isso são vídeos que não vão para frente, né? Então não chegam a pouquíssimas pessoas. Então eu preferi focar por enquanto o TikTok em dicas mais pontuais, como restaurantes, o que fazer em determinado lugar, aquela dica que eu dei aqui no Shorts também sobre o metrô de Londres, que você pode pagar com seu próprio cartão de crédito, enfim, esse tipo de coisa. Mas eu tenho várias ideias de como fazer vídeos bem legais no TikTok, porque é legal, porque você consegue seguir músicas bem animadas assim e tal. Eu ainda vou conseguir, ainda vou chegar lá. Tenham fé. Você viaja sempre com seus gatinhos. Cheguei pelo vídeo deles e fico curiosa. Sempre que eu posso viajar de carro, sempre não, mas quase sempre que eu posso viajar de carro e vou passar mais ali de 5 dias, eu levo eles sim. Então no final desse ano tem uma viagem bem longa e bem especial que eu vou fazer, fiquem ligados, e eles vão comigo. Quando eu fui para a Serra Nevada na Espanha, eles foram comigo. Quando eu fui para o Porto, aqui, passar bastante tempo,
aqui em Portugal, eles foram comigo. Agora, quando eu viajo de avião é mais difícil. Tanto porque em alguns países seria até difícil entrar por documentação, ia ser muito burocrático entrar e sair, depois voltar com eles, enfim. Como porque, como eu conto no próprio vídeo que ela viu, né, para chegar aqui no canal, que é esse daqui, para você viajar num avião com um pet, é um pet por assento, digamos assim, por pessoa, né? Uma pessoa pode carregar um pet, eu não posso viajar com dois, porque eu tenho que colocar ele tem que caber embaixo do assento da frente, e eu só tenho um assento da frente. Eu até pensei de comprar 2 cadeiras, deveria poder, mas enfim, vou até pesquisar mais sobre isso. Mas eu acho que não pode, é realmente uma pessoa com um pet, e aí eu tenho 2 pets, não dá, infelizmente. Vejo você falando que morou aqui, lá, além de ter mudado já para Portugal. Quantos lugares você já morou? Salvador, minha terra natal, morei em Michigan, nos Estados Unidos, durante o high school, né, final de colégio. Voltei para o Brasil, morei em São Paulo durante 4, 5 anos, né, a trabalho e para estudar também, fazer especialização, direito tributário, etc. Voltei para Salvador, de Salvador fui para Califórnia, estudar também lá na Universidade da Califórnia, direito, um MBA na verdade, e voltei da Califórnia para o Brasil e de novo para Salvador, e de Salvador agora Portugal. Portugal eu morei em Lisboa, morei no Porto e hoje moro aqui no lugar que eu escolhi para morar mesmo, que é a Costa da Caparica, que vai ter um vídeo especial em breve no canal. Quais os próximos passos do canal? Eu tô começando a enxergar a identidade que eu quero dar ao canal. Eu sei que já tem 1 ano e meio para 2 anos aí de canal, mas agora eu estou começando a enxergar o que eu quero entregar e a forma que eu quero entregar no canal. E tem muito a ver com os vídeos dos Açores e da Nova Zelândia. Então se vocês querem entender que tipo de vídeo eu pretendo fazer, nem sempre é possível, nem sempre vai ser assim, e nem todo lugar permite, mas se vocês querem entender que tipo de storytelling, como eu quero passar as informações sobre o lugar, dê uma olhada nos vídeos dos Açores e da Nova Zelândia, porque a pegada tende a ser aquela dali. O que é viajar para mim? Essa dá um vídeo por si só. Eu acho até que eu vou fazer um vídeo. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu desenvolva, mas para não deixar sem resposta eu vou responder um pouco aqui. Mas realmente é algo que inclusive eu quero trazer bastante no canal. Vou até falar sobre essa pergunta de outro lugar. Tenho várias. Quais os canais que mais te inspiram? Essa é a primeira pergunta, né? Que a pessoa realmente deixou várias. Quais são os canais que mais te inspiram? Com certeza, o Johnny Harris, que é mais jornalístico até do que de viagem em si, mas ele viaja bastante e, cara, é F fazendo vídeo. Se um dia eu chegar perto do nível dele, ali é meu objetivo. Se vocês quiserem ver como eu quero fazer meus vídeos, Johnny Harris. O Indigo Traveler, eu acho muito legal o que ele faz, né? Ele vai para os lugares menos comentados pela mídia ou mais demonizados pela mídia. Exemplos, favelas da Nigéria, Iraque, Irã, Síria, enfim, as slums, né? As favelas da Índia. Ele vai realmente ver, é também um trabalho quase que jornalístico, ele vai realmente ver a situação que essas pessoas vivem e o que realmente existe lá. Venezuela, ele também já foi. E para você fugir um pouco do que a mídia fica dizendo sempre, esse país vive em guerra, ele vai para o Iraque e mostra o dia a dia normal das pessoas no Iraque, né? A gente tem essa impressão que o dia a dia no Iraque é bomba, 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 bomba e gente morrendo, e ele mostra que não tem nada disso, o Iraque está quase com a vida normal, só que sob vigilância de um exército. Então acho bem legal esse trabalho que ele faz. Indigo Traveler, Johnny Harris, a Eva Zubek, ela é polonesa, mas tem um canal em inglês. Esses 3 falam inglês, já chegou no Brasil. Eva Zubek, ela viaja sozinha, literalmente, agora com um cachorrinho que ela adotou, mas ela viaja sozinha, literalmente, dos lugares mais insanos que você imaginar. Tipo, ela tá fazendo uma viagem agora que é da ponta lá do Alasca até fazer a Pan-Americana inteira até Ushuaia, que é lá na pontinha da América, na Argentina. E o jeito que ela pensa, o jeito que ela vive, ela faz isso sozinha agora com o cachorro, né, como eu falei, tem muito a ver com o que eu penso sobre viagem, sobre experiência, sobre a vida. Então acho bem legal, e ela é muito boa também na filmagem, na criação da história, na forma que ela passa, nos takes que ela faz de filmagem. É uma inspiração certamente também. E tem um ucraniano, o Anton Somewhere, que é outra inspiração, é um cara que conta a viagem de forma muito divertida de ver, e com muita imagem, né, e com muito dinamismo. Acho muito legal o jeito que ele conta. No Brasil,
como o meu estilo de ver as coisas de filmagem de querer fazer mais nessa pegada desses youtubers que eu falei, no Brasil eu ainda não vi nenhum que faz exatamente dessa forma. O brasileiro faz muito vídeo no estilo vlog, no estilo olha isso aqui, olha quanto custa. Inclusive foi uma pergunta, já vou responder aqui, por que eu não faço vídeo de quanto custa, quanto R$100 compra, quanto 10 euros compra, fica para um outro vídeo, mas não vão me ver fazer isso, muito difícil. Se eu fizer tem algum motivo especial, e é muito dessa forma, e eu quero fazer de uma forma um pouco mais artística, por isso que eu me inspiro mais nesses de fora. Mas no Brasil, um que me inspirou muito assim a fazer o canal também foi o Carioca no Mundo. Eu acho muito legal, assim, é um canal basicamente voltado à viagem de luxo, e eu comecei a seguir ele porque eu tinha muita curiosidade de saber como eram as business class de Emirates, essas coisas. Não tinha condição de viajar nessas coisas. E aí eu queria ver, e de repente eu achei o canal dele e vi, né, tudo isso, os grandes hotéis do mundo. Ele tá lá, ele mostra, ele sabe mostrar em detalhes coisas que eu não tenho. Eu já tentei replicar em alguns hotéis que eu vou, mas ele é muito melhor do que eu nisso. Ele vai nos mínimos detalhes, ele mostra cada pedacinho. É muito legal seguir ele. Então o Carioca no Mundo é uma inspiração. E o Vais Aonde, acho, tipo, o talento que ele tem de captação de imagens, os lugares que ele visita são muito legais. A pegada dele é mais nessa de vlog, de dar passar a mensagem de quanto custa você ir para esses determinados lugares, que não é a pegada que eu quero trazer para o canal exclusivamente, né? Eu vou trazer isso, vou continuar trazendo, vocês veem as dicas que eu dou, falam disso, mas não é o meu foco. Então acho que o Carioca no Mundo e o Vais Aonde do Brasil são os que eu mais me inspiro, e o Johnny Harris, o Indigo Traveler, Eva Zubeck e Anton Somewhere, que são estrangeiros e que realmente são uma inspiração gigantesca para mim. Eu não diria nem inspiração, eu diria que são um objetivo. Pronto, agora a gente vai responder esta daqui. O que é viajar para você? Como eu falei, isso aqui cabe em um outro vídeo. E eu tô pensando seriamente, se vocês comentarem aí, em fazer um vídeo específico disso. Mas viajar para mim, um grande resumo, grandíssimo resumo, é bem diferente do que eu vejo muita gente querendo viajar. Muita gente fala que é pela cultura, que é pela experiência, que é para conhecer novas pessoas, etc. Mas na prática, muita gente viaja no que eu já chamei ao longo de outros vídeos aqui no canal de viagem checkpoint. Quer dizer, fui não sei aonde, fui não sei aonde, fui não sei aonde. Postando ou não no Instagram, não é isso que eu tô querendo dizer. Também tem muito disso, né? Que a pessoa querer simplesmente postar, procurar lugares instagramáveis. Não é o porquê eu viajo, definitivamente. E é por isso que eu repito muitas vezes o país e a cidade antes mesmo de conhecer outras que eu quero conhecer. Porque para mim viajar é você realmente sentir a outra cultura. Ou seja, você vai para a França, se você for só em Torre Eiffel, Jardim de Luxemburgo, Museu d'Orsay, Louvre, etc, etc, você não sabe o que é Paris. Você sabe o que é o trajeto parisiense de turismo e os símbolos daquela cidade. Sim, e eu acho que quem vai a primeira vez tem que buscar isso, tem que conhecer os símbolos, tem que satisfazer essa curiosidade. Mas conhecer uma cultura, conhecer um lugar é muito diferente. E normalmente você tem que sair da zona de conforto e sair daquilo que é o que todo mundo faz quando viaja. Mas não é o meu estilo de viagem. Eu quero ir, eu quero descobrir, se eu conseguir descobrir um local, uma pessoa do lugar que diga o que os locais fazem, para mim isso sim vai tornar aquela viagem especial. Uma coisa que eu acho muito legal disso tudo é que quanto mais você conhece de fato as diferenças culturais, menor você se sente, num bom sentido, você para de se dar tanta importância, para de dar tanta importância àquilo que você conhece, porque brasileiro, por exemplo, né? Eu sou brasileiro, a maior parte das pessoas que estão me assistindo são brasileiros, inclusive aos portugueses que me assistem, muito obrigado, fico muito lisonjeado. A maioria chegou pelo Vida dos Açores e a maioria gosta, que eu tenha gostado tanto, mas é impossível não gostar tanto daquele lugar e de Portugal. Mas a maioria sendo brasileiros, a gente tende, pelo Brasil ser muito grande, inclusive, a gente tende a achar que o que acontece no Brasil é o certo ou é o melhor, ou o brasileiro é o mais alegre, o brasileiro é o mais isso, aqui é mais legal, aqui é mais bonito, aqui são as melhores praias.
E quando você começa a viajar, você vê que o Brasil é lindo, é maravilhoso, tem lugares espetaculares, tem lugares mais bonitos do mundo, mas o mundo também tem lugares mais bonitos do mundo e tem culturas que funcionam melhor e que tem culturas que são simplesmente diferentes. Então, do mesmo jeito que um brasileiro às vezes vê um nórdico e fala, essa pessoa é esquisita, o nórdico olha pro brasileiro e fala, esse cara é esquisito. E quem tá certo? Ninguém tá certo, ninguém tá errado. Né? A gente tem que aceitar essas diferenças e achar... E talvez para mim viajar é isso, é você começar a olhar essas diferenças e se encantar com elas. E falar assim, que bom que eu não preciso mais decidir se o Brasil é melhor, se a Noruega é melhor, se Portugal é melhor, se a Alemanha é melhor, porque não tem melhor, né? Todos são melhores e em algumas coisas todos são piores. Então, viajar para mim é abrir esses horizontes. Mas, se quiserem que eu desenvolva isso, eu vou desenvolver. E quem sabe eu não falo mais, não dou uns toques mais de opinião aí ao longo dos próximos vídeos em lugares inspiradores. Então, é isso, meus bigodudos queridos. Imagino que esse vídeo tenha ficado longo, que muita gente não vai chegar aqui até o final. Então, se chegou, muito obrigado. Obrigado novamente por seguir. Se você gosta do canal de verdade, se você tem curiosidade em continuar seguindo, comente com outros colegas, comente com outras pessoas, porque o crescimento da participação das pessoas, mais do que o crescimento de número de inscritos, o crescimento da comunidade, o crescimento da participação das pessoas no canal, aquela pessoa que dá um feedback de que foi no lugar e achou maravilhoso e obrigado porque você indicou, eu não sabia que existia. Já ouvi isso sobre os Açores, já ouvi isso sobre o Morro de São Paulo, sobre alguns lugares de Salvador. Ou que fala, como falaram no meu Instagram aqui, do Dali Tocou Meu Coração, que já tinha ido para Salvador, tinha achado péssimo, aí voltou para Salvador, seguiu todas as minhas dicas e saiu absolutamente maravilhado de Salvador. Isso daí para mim não tem preço. Então quando vocês participam, aumenta a minha vontade de fazer vídeos melhores e mais vídeos, mais do que simplesmente ganhar número de inscritos ou enfim, de números, né? Eu quero mais que tenham pessoas aqui participando da comunidade do que números exatamente. É isso, muito obrigado mais uma vez. 10 mil, como eu digo, para muita gente é pouco, para mim continua sendo inspirador e espero que os futuros vídeos também melhorem e deixem vocês com mais vontade ainda de seguir esse canal, de seguir o Bigode tomando um café. Um abraço, até a próxima viagem.